Olá, pessoal, tudo bem? A gente está no mais um podcast, agora com a Maria Júlia, que passou aqui pela Que Carreira. Foi em 2018, não, 2019, né, que você... Isso. E ela teve uma trajetória bem legal, um pouco diferente dos clientes que passam pela Que Carreira, porque todos eles costumam seguir a carreira que a gente auxilia, e a Maju foi do contra, ela quis seguir outra carreira. Não é que a gente define por você, nada disso. Mas a gente analisa todo o perfil, né, todas as carreiras possíveis, passa por uma série de experiências e depois a gente analisa, né, pró e contra de cada profissão. E na época a Maju ficou em dúvida entre duas, mas acabou começando a faculdade em um curso, que eu não vou falar agora qual, vou deixar ela contar. Então, Maju, conta pra gente assim do começo, assim, quando é que você começou a pensar em qual profissão você ia seguir? Ok. Bom, acho que começou quando eu era criança, que eu comecei a fazer aula de artes. É um ateliê aqui em Rio Preto e a gente passava a sexta-feira a tarde inteira desenhando, era desenho livre. E eu sempre gostei muito de desenho, dessa parte de artes. E ok, eu não pensava desde criança, diferentemente de quem cresce sabendo que quer fazer medicina, coisa assim, eu nunca soube o que eu queria fazer. A maioria, é raro, É, né? Quem tem aquele e dom a de maioria que nascença. sabe, às vezes até muda. É. Uhum. E aí eu cresci, tudo bem, eu não era algo que me incomodava, mas todo mundo falava: ah, você desenha bem, por que você não faz arquitetura? Vai para essa área, legal. E aí, ok, eu cresci com isso. Posso fazer arquitetura, mas não era algo muito certo. E aí eu levei essa ideia. Quando chegou no primeiro colegial, aí eu comecei a ver muitas possibilidades, que foi quando eu mudei de escola, e a escola que eu estava, ela tinha um foco vestibular. Uhum. E aí eu comecei a ver muitas possibilidades mesmo, tanto que eu pensei em engenharia aeronáutica, agronomia, comércio exterior. E aí nesse momento começou a me incomodar isso. Eu comecei a falar, eu preciso saber o que eu quero fazer. E aí no primeiro colegial foi um ano de muita pesquisa, muita coisa assim, mas não conseguia chegar numa resposta sozinha. No segundo colegial também. E aí no terceiro colegial, em 2019, foi quando eu conheci o Que Carreira. Eu falei assim, mãe, vamos lá para a gente ver como vai ser isso. Porque era uma coisa que me incomodava muito, não saber o porquê. Assim, eu estudava para passar na faculdade, mas eu não sabia o porquê que eu estava estudando, o que eu queria fazer. E aí foi quando eu conheci o Que Carreira lá no Eduxi, e a gente começou a conversar, o Elinho e a Nath, e a gente começou a olhar de tudo, né? Mas no final, como a Nath falou, a gente acabou chegando em duas carreiras, que é arquitetura e administração, que são duas coisas que eu gosto muito. E aí eu fiquei nessa. Ah, e agora? Conversei com, eu não me recordo o nome dele, é Flávio, o moço da administração, Da administração, o que ele fazia? Você lembra onde ele tinha que trabalhado? trabalhou na Adidas, na Natura, que eu fiquei Ah, foi o apaixonada. Lucas. Lucas, isso, perdão. E aí eu conheci o Lucas, que falou de administração, e é uma coisa que me encanta muito. Mas aí a gente foi conhecer a parte da arquitetura, e eu conheci a Germana, a Pamela e o Luan. E aí, a hora que eu vi a arquitetura de eventos, foi uma das que mais me encantou. Eu falei assim, Ah, é nossa, gente, verdade. é incrível. E como eu já tinha essa ideia de longa data da arquitetura, aí eu decidi seguir isso, né? Mesmo a gente tendo duas respostas ali, eu optei por escolher a arquitetura. E eu E lembro, a Maju, rapidinho, na época, a gente pensou em casar as duas profissões, porque é super possível, né? Você poderia fazer a faculdade de arquitetura, depois uma pós-graduação em administração, em gestão Nath, de processos. Tem várias possibilidades que você poderia a fazer. parte Até de marketing marketing também você também a tinha gente cogitou. gostado. Então, tinha várias possibilidades que você poderia depois, né, fazer uma pós-graduação e usufruir das duas profissões da sua carreira ao mesmo tempo. Mas, assim, da Sim. administração, você ficou surpresa com as possibilidades que tinha? Ou você já sabia que era possível trabalhar em todas essas áreas e que era dessa forma o dia a dia e as atividades que você poderia desenvolver? Ah, eu acho que assim, eu já sempre tive uma consciência de que a administração é bem ampla, que você pode trabalhar com qualquer coisa, mas querendo ou não, é um curso que ainda tem muito preconceito na Uhum. sociedade. Eu vou falar mais sobre isso, mas eu sinto que tem muito preconceito com isso, no sentido, ah, você tem uma empresa, você já tem para quem trabalhar, você quer ser funcionário de alguém para o resto da sua vida, sabe? Alguns comentários desse tipo que quem conhece mesmo sabe que não é verdade. Uhum. Mas é um curso que, assim, eu pelo menos fiquei com o pé atrás quando falaram, porque eu escuto muita coisa negativa do curso, de pessoas que realmente não têm conhecimento profundo, sabe? Comentário que a gente escuta na rua.
Então, é uma coisa assim, eu tinha noção, não, confesso que hoje eu ainda também não tenho noção do quão grande é, eu imagino que seja muito grande, mas tem muitos caminhos, muitos mesmo, e eu acho que isso é uma das coisas que eu mais me encanto na administração, nessa possibilidade tão grande que ela oferece. Ai, que legal. E é muito preconceito mesmo que o pessoal tem com a administração, né? Impressionante. É sempre o curso de quem não sabe o que quer, de quem está perdido. Sim. Mas, para quem sabe o que quer, é um curso fantástico. E essa visão, você vai trabalhar para alguém pro resto da vida, vai ter uma empresa. Em qualquer profissão é assim, né? Se você for Pois é. médico, você pode ter a sua clínica, que você vai ser um empresário também, além de ser médico, ou vai trabalhar no hospital, vai trabalhar para alguém. Se você for um nutricionista, um fisioterapeuta, um advogado, um arquiteto, é sempre essas opções, trabalhar para alguém ou ter seu próprio Sim. negócio. O legal da administração é que você vai conseguir montar um negócio que seja interessante com o público, sabe? Que você vai conseguir estudar e ver se é viável, analisar a questão de precificação, de local estratégico, de produtos ou serviços que você vai servir. Então, você vai ter mais chance de ter sucesso com qualquer coisa, né? Você pode vender produtos da área da saúde, produtos da área de alimentação, área de bem-estar, ou esportes, ou lazer, ou entretenimento, enfim, você pode fazer negócios em qualquer área que você gosta. Por isso que é um curso coringa, assim, mas não é que é um curso para quem não sabe o que quer, muito pelo contrário, é para quem sabe o que quer, porque empreender não é fácil, né? Sim. E eu lembro que quando que eu comecei a fazer com vocês o acompanhamento, que a gente viu que eu tinha esse lado muito forte para a parte de comércio, negócios, que é uma coisa que eu gosto Comunicação, muito. negociação. Sim. Uhum. Bom, então, continuando. Uhum. E aí eu optei por arquitetura, então, mesmo com os dois caminhos que eu podia seguir, foi uma escolha que eu fiz, a arquitetura. E, ok, isso foi na metade de 2019, né? Foi no meio do ano, eu estava no terceiro, e aí no final do ano eu só prestei arquitetura em faculdades públicas e acabei não entrando. Daí, no meio do ano passado, em 2020, eu fui aceita em uma universidade particular. Pode falar nome, Nath? Eu não sei Pode, como. Tá pode bom, sim, é a sua história, faz parte. tá bem. Então, eu passei lá no Mackenzie, em São Paulo. E aí, por conta da pandemia e tudo mais, como os meus estudos no cursinho não estavam indo muito bem, eu falei, não, eu vou. Eu queria muito passar na USP, mas eu falei assim, não sei se no final do ano vai dar certo, então eu acabei optando por ir por uma Mackenzie, por ser uma faculdade também com muito nome para arquitetura. Uhum. E aí foi quando eu comecei a fazer a faculdade em julho do ano passado. E assim, é um curso muito legal. Eu ainda tenho toda a paixão que eu tinha pela arquitetura, mas eu comecei a perceber que eu transferi as coisas que eu gostava da administração para a arquitetura. Então, assim, uma das coisas que foi o que mais me marcou é que eu era apaixonada por aeroporto. Eu sou apaixonada por aeroporto. E eu sempre dizia que eu queria ver muito essa parte de arquitetura de aeroporto, dessas coisas. E eu comecei a perceber que eu nunca tinha mesmo olhado a parede de um aeroporto, a construção dele. O que me encanta lá é como as coisas funcionam, porque chega de um lado, sai para o outro, é aquela Parte coisa logística da coisa, né? A muito parte da gestão. movimentada. Sim. E foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha visto na arquitetura uma coisa que eu foquei muito, que é o processo, que é desde o desenho do prédio até a construção, decoração, esse desenvolvimento da arquitetura que é o que mais me encantava. E aí, com a faculdade, eu comecei a perceber que, assim, eu gosto de desenhar, eu gosto da parte artística, mas eu não gosto de estar muito tempo sozinha. Eu sei que existem muitas possibilidades dentro da arquitetura, mas o processo criativo é uma parte muito grande da arquitetura. E eu comecei a perceber que talvez não era o que eu queria. Ficar desenhando, tendo que criar muitas coisas, eu gosto, mas não no sentido de trabalho. Eu comecei a perceber que seria algo que talvez eu até perderia um pouco do encanto, porque uma coisa que eu não gosto visualmente seria muito difícil para mim ter que fazer para o outro. Por exemplo, uma casa em um estilo que eu não gosto, sabe? Então eu comecei a perceber que isso não era tão a minha cara para trabalho. Mas, por exemplo, o dia que eu fizer a minha casa, eu quero participar, eu quero estar lá, porque é uma coisa que eu gosto. E é o Escolher que me encanta revestimento, muito. né? Pensar em tudo, nos Exato. detalhes. Sim. Então eu comecei a perceber isso, que o que eu mais gostava era o processo, como funcionavam as coisas. Uma casa, um projeto que saiu do zero, saiu de uma ideia que alguém teve, foi pondo no papel, se transforma em algum material e depois numa casa.
que é o que muitas pessoas falam da arquitetura, que é a materialização dos sonhos. E eu acho isso muito incrível, mas não na parte prática da arquitetura. E foi uma das coisas que eu penso muito agora, que eu ainda posso trabalhar com isso como administradora, talvez em uma empresa relacionada a construções civis, de decoração, de várias outras coisas. Mas então, aí... Nossa, eu amei essa explanação sua, faz todo sentido. É que você acha interessante a questão dos aviões com passageiros chegando de vários países, com as malas, para onde vai as malas, quem que organiza isso, como é que faz o check-in, como a aeronave para, como é que é organizado os passageiros para o embarque. E a gente vai lá, a gente nem sonha com o tamanho, a proporção que tem aquilo, é uma coisa gigantesca. Nossa, vai ser muito legal a administração, a questão de logística, a questão de processos, a utilidade de cada espaço, as pessoas que você vai alocar para fazer cada função, as tecnologias que você pode usufruir para agilizar, para dar conforto e comodidade para as pessoas. Enfim, vai ser muito legal. Estou super animada, assim. Eu achei bacana saber dessa visão que você teve, o estalo que aconteceu com você, para você notar que a administração você vai ser mais feliz e vai usar mais o seu potencial. Porque você é muito inteligente, você é muito comunicativa, você tem uma paixão, você gosta de entender como as coisas são, como as coisas funcionam, sabe? Você tem um potencial gigantesco para administração. Eu confesso para você que eu fiquei um pouco chateada quando você falou arquitetura. Eu falei, tudo bem, né? Eu não vou falar, não faça. Claro que não é esse o trabalho da carreira. Mas eu confesso que eu falei, não, eu quero acompanhar, quero ver o que vai acontecer, como é que a Maria Júlia vai se sentir na faculdade, para entender, né, o que a motivou, por que ainda ela não percebeu, né, qual que é o melhor caminho. Mas que demais. Agora continua a história, desculpa, eu só queria... Imagina. O momento que eu tive esse estalo, assim, na cabeça, que eu falei, meu, não é isso, sabe? Foi fazendo uma live para eu resumir, né? Que eu chamei vários profissionais, e aí uma professora minha, ela falou assim, que ela estava estudando e ela nunca tinha pensado em ser professora, mas é uma coisa que sempre esteve nela. Ela sempre gostou de ensinar para os outros, mas ela nunca viu como uma profissão. E eu vejo muito isso com a administração. Eu sempre gostei muito de organizar as coisas, de estar à frente de grupos. Tem uma liderança aí, né? E aí foi nessa conversa com ela que eu falei assim, talvez eu não esteja vendo realmente o que eu tenho habilidade para fazer. Eu foquei mais no que eu queria fazer, no que eu gosto, do que eu realmente tenho talento, sabe? E aí, a hora que acabou essa live, eu fui conversar com minha mãe, e aí eu entrei em desespero de novo. Falei, mãe, agora que eu entrei na faculdade, eu vou deixar para sair e fazer outra coisa, e eu nem sei se eu tô certa disso. E aí, o que aconteceu isso foi no dia 30 de setembro. Isso. Guarda, não, mentira. Foi no dia 29, e aí no dia 30 eu já liguei na faculdade, né? Eu falei assim, como funciona para trancar a faculdade, tudo. E aí eles me disseram que eu tinha até aquele dia para trancar, porque senão eu ia ter que fazer mais um mês. E querendo ou não, é um investimento alto, uma faculdade particular. E aí, como eu estava muito insegura, por conta da pandemia, estava sendo EAD, falei assim, não, eu vou trancar. E eu tranquei no dia seguinte. Eu não pensei muito e tranquei, porque eu pensei que, assim, eu teria mais alguns meses para planejar se eu iria ou não fazer aquele curso e também estudar para prestar vestibular. Eu falei assim, em todo caso, eu volto para cá no começo do ano. E você fez muito bem, Maju. Se você tem dúvida, para, rever, porque realmente é investimento, é dinheiro jogado fora. Tanta gente se forma para depois se questionar, será que eu fiz a coisa certa? Como aconteceu com o Elinho, né? Fez 5 anos de farmácia bioquímica e na formatura ele falou, não quero trabalhar com isso. E aí, o que faz com o diploma? Pois é. Né? Nem pendurado na parede tá, ele guardou numa gaveta e tá lá, sabe? Então foi muito inteligente também isso que você fez. Abandonam a faculdade no 3º, 4º ano, e isso para mim dá um aperto no coração, sabe? Então, e é muito maduro assim da sua parte chegar nessa conclusão. Às vezes o que você gosta, o que você tinha planejado não era para ser, e você descobriu o seu potencial, descobriu o seu talento. Tem gente que só descobre isso com 30, 40, 50 anos. Então foi muito legal assim essa sacada, essa maturidade. Fantástico. Pode seguir a história, desculpa. Obrigada. Então, e aí eu tranquei, foi uma coisa bem do momento. Eu tive muito apoio da minha família, ninguém se opôs a isso. Todo mundo falou, não, se você realmente está em dúvida, pode fazer, não, porque querendo ou não,
não ia alterar muita coisa, porque você não paga quando a faculdade está trancada, eu ia ter um semestre a mais para pensar. E eu não ia perder o que eu já tinha feito. Então eu falei assim, eu vou trancar. E aí nesse dia eu liguei para um monte de amigo meu, eu comecei a perguntar para muita gente, liguei para a Nath também, para a gente conversar. Falei assim, gente, me ajuda que eu tô perdida agora. Por mais que eu já tivesse dentro de mim o que eu queria, eu fiquei com muito medo, porque é uma decisão importante. Sim. Você deixar uma faculdade para estudar, porque eu não tinha uma aprovação em outra, eu teria que estudar de novo. Estaca zero. Mas aí eu Mas é melhor agora do que daqui a 5 anos, né? Voltar a estudar o conteúdo do ensino médio ia ser muito pior. Pois é. E aí, nesse momento, eu parei tudo e falei assim, eu preciso pensar e me organizar. E foi no primeiro dia de outubro que eu voltei a estudar, e aí eu tive tempo e sorte que as vagas as inscrições da FUVEST ainda estavam abertas e eu podia mudar a minha opção de curso. Porque como no começo do ano eu estava no cursinho, eu já tinha me inscrito para fazer a FUVEST no final do ano para arquitetura. E aí eu tive a sorte de conseguir mudar para administração. Foi assim, nos 45 do segundo tempo, mas eu mudei, mesmo também não estando certa. E aí eu voltei a estudar pensando nisso, vai ser isso. E aí foi um tempo que eu pensei muito, a gente olhou muitas portas também. E aí eu falei assim, não, é isso, é a administração que eu quero fazer. Pode ser que eu vá depois para a arquitetura, que eu faça uma especialização que talvez não tenha nada a ver com administração, por exemplo, em agronomia, eu não sei. Mas é uma forma que eu encontrei que eu posso ver o que eu gosto ao longo da faculdade enquanto eu aprendo sobre algo que eu gosto. Então, assim, eu vou aprender muitas coisas muito amplas, realmente. O curso de administração, ele dá uma amplitude muito boa. Eu até dei uma espiadinha na grade curricular e tem um pouco de psicologia, de direito, tem uma parte de matemática, de finanças. Então, assim, é um curso que dá uma visão de mundo muito grande. Então, eu me encantei pela administração. Eu já era encantada, mas agora, mais do que nunca, eu percebi que é um curso que eu quero fazer, que é uma coisa que eu vou me dar bem, porque é uma coisa que eu vou fazer com paixão, sabe? Então, não sei realmente com o que eu quero trabalhar daqui 10, 20 anos. Pode ser que eu descubra dentro da administração uma área que eu nem sei que existe, mas hoje, vendo as possibilidades que o curso dá, a parte de gestão de pessoas, a parte de... Eu nem sei direito os nomes, mas a parte de economia, tudo isso, eu acho é uma coisa que me encanta muito, as possibilidades que a administração tem. E aí, voltando. Então, eu tranquei a faculdade, voltei a estudar, prestei o Enem e a FUVEST no começo do ano. Na FUVEST, eu passei para a segunda fase, semana passada eu fiz a prova. Agora eu estou rezando e esperando dia 19. Estou com medo ainda, mas estou certa disso. Já conversei com a minha família e se eu não passar, eu quero muito passar na USP e eu decidi que eu vou para a USP, nem que eu faça mais cursinho. Então, assim, é uma decisão que eu estou firme com ela. Não foi fácil ter deixado a faculdade, eu até acabei cancelando a outra faculdade. Mas, assim, foi uma decisão boa e em nenhum momento eu me arrependo de ter começado a arquitetura, porque muita gente fala isso, você errou o seu curso. E, assim, errar, tudo bem, eu errei no sentido de que não é o que eu quero fazer, mas não me arrependo, porque se eu não tivesse começado a arquitetura e visto que não era ela, eu estaria no cursinho estudando, estaria prestando arquitetura, talvez faria mais um ano de cursinho para entrar na USP, e aí, para a hora que eu entrasse, eu visse que não era aquilo, e aí eu iria voltar para onde, sabe? Você perdeu não, você dedicou muito o seu tempo, os seus esforços para conseguir uma coisa e você chega e vê que não é aquilo. Então, foi uma curva no percurso, mas que eu achei que foi muito positiva, porque foi no meio do ano, deu tempo de eu voltar a estudar, então, em nenhum momento eu me arrependo de ter feito isso, sabe? Não é fácil, nem um pouco, mas não me arrependo. Foram só 2 meses, né? E você teve muita sorte de ter o estalo a tempo de trancar a matrícula, de conseguir alterar o curso da FUVEST. Então, assim, parece até coisa de Deus, assim, parece coisa do destino, uma coisa muito legal, assim, que estava a seu favor. Mas foi legal que você passou pela experiência, viu que não era, e rapidinho já teve o estalo e já contornou. Isso é muito legal, muito bacana. Já tem uma visão de empreendedora, de fazer um teste, ver como é que é, não deu certo, aí você vai lá e chama pivotar esse termo, sabe? Você tenta uma estratégia, não dá certo, você pivota, volta para estaca zero e tenta fazer outra coisa. Então, eu achei muito legal essa história, estou super otimista.
Eu tenho muita fé que você vai conseguir ser aprovada esse ano. E é óbvio que eu vou continuar acompanhando a sua jornada. Eu quero trocar ideia com você quando você começar a faculdade. Eu vou querer que você me ajude também a ver novas possibilidades, né? Porque você vai ter contato com pessoas fantásticas, com professores incríveis, com histórias, com experiências. Então, assim, a gente fala aqui na Que Carreira que a gente não quer não simplesmente, que já é bastante coisa, né? Ajudar as pessoas a encontrar o seu potencial, o seu talento, a melhor faculdade, a melhor profissão. Mas também a gente gosta de acompanhar a jornada, acompanhar a faculdade. Quando você estiver na faculdade, a gente quer te ajudar a fazer o seu currículo, criar o seu perfil do LinkedIn, divulgar o seu currículo para os nossos parceiros. Quem sabe a gente consegue um estágio para você, uma oportunidade para você entrar no mercado de trabalho. Então, quando você estiver formada, a gente quer que você fale com os nossos clientes, nossos estudantes que estarão lá escolhendo qual profissão seguir. Então, assim, é toda uma rede de relacionamento que a gente cria aqui, que a gente acompanha todo mundo que passa por aqui durante toda a jornada, tanto para trocar ideias, para compartilhar aprendizados, para ajudar, para orientar. Eu acho que isso que é o legal, sabe? É compartilhar experiências, é cooperar um com o outro, todo mundo ganha, né? Ai, bacana, Maju. Então, agora a gente fica aqui na expectativa, esperando o seu resultado, né? Vamos pensar assim, numa possibilidade. Vamos supor que você tenha ido muito bem no Enem e que tem algumas públicas também que você teria aprovação. Você iria? Só para testar, assim, a sua... No momento, não. Você vai Porque esperar o Ribeirão é FUVEST, uma... né? mas assim, mesmo que... Não, a FUVEST sai primeiro. Uhum. Então eu vou saber antes se eu passei na USP ou não. Mas esse ano não. Se eu não passar, eu vou fazer cursinho, porque Ribeirão Preto é mais perto. É uma cidade que eu gosto muito. Já tenho família lá, tenho família na região. O que mais? Acho que assim, eu não tenho o sonho de morar em São Paulo, ter aquela vida corrida, muita gente, muita coisa. Não é um sonho que eu tenho, então iria para São Paulo, eu até iria para arquitetura, mas não é algo que seria o sonho da minha vida. Seria um esforço que eu faria, porque eu gosto muito de Rio Preto, que é uma coisa mais calma. Tem aquele agito da cidade, mas é uma coisa bem mais calma. Então, assim, eu optei por Ribeirão, não fazer na FEA São Paulo, por isso, porque eu acho que a qualidade de vida que eu consigo ter em Ribeirão é melhor dentro das coisas que eu busco. E também o que eu achei muito legal é porque lá é um complexo e tem tanto economia quanto ciências contábeis, outros cursos que você pode acabar pegando matérias para juntar. Então você consegue desenvolver outras áreas, não necessariamente só administração. Então é uma coisa que eu acho muito legal. E também porque não tem tão perto outras faculdades. A Unicamp, ela é mais longe, é noturna, então eu acabei optando por não prestar. A Unesp é em Bauru, se eu não me engano, é perto, mas eu não tive tempo de prestar, porque as inscrições já tinham fechado. O Fiscar não tem, então, assim, tão perto não tem muitas opções que eu queira, sabe? A qualidade que você busca, né? Isso é importante. Sim. Ai, Ribeirão é uma cidade eu muito acho boa. eu sou apaixonada. Eu fico muito em dúvida quanto a fazer particular ou pública para administração, porque as particulares hoje de administração são fenomenais, têm nomes reconhecidos de forma muito grandiosa. Mas eu fico um pouco com o pé atrás, porque é um investimento muito alto a administração numa faculdade muito boa. Então eu fico muito em dúvida, sabe? Será que tem necessidade de investir tanto para fazer uma particular, sendo que eu posso fazer uma pública? Isso é uma coisa que eu ainda não estou tão certa, mas no momento eu julgo que é melhor fazer a pública, mesmo que eu invista um pouquinho mais de tempo. Vale a pena, sem dúvida. Que bacana, mas obrigada por falar com a gente, por participar desse bate-papo. Foi muito enriquecedor, sabe? Foi muito legal conhecer a sua trajetória, o que te deu o estalo para você mudar de faculdade e essa visão que não foi perda de tempo ter feito arquitetura. Você precisava passar pela experiência para falar, não funcionou. Né? Senão você poderia estar até hoje brigando por uma coisa, brigando não, lutando, né, na verdade, por algo que não ia te fazer feliz lá na frente. Então foi muito legal. Uhum. Então, que bacana. Eu estou aqui na torcida, eu e o Elinho estamos aqui à disposição, tá? A gente quer ficar sabendo em primeira mão quando você passar coisa pra gente. Com certeza. E assim, precisando, a gente está junto. Se quiser trocar uma ideia com a gente, conversar com a gente, vir aqui, está super à disposição, tá bom?
Nath, eu super agradeço o convite e, acima de tudo, eu agradeço o apoio, porque realmente é o que você falou. Eu acabei no meio de 2019 com vocês, mas vocês nunca me deixaram. Vocês sempre estiveram ao meu lado, mandando mensagem, perguntando como eu estava. Quando eu saí da faculdade, me ligaram sem compromisso nenhum para conversar, para me ajudar. Então, isso eu não sei nem como agradecer, de todo o meu coração. O apoio que vocês dão, não só para mim, é essencial nessa fase de tantas dúvidas que a gente tem. É difícil, né? Eu sei bem. Legal, Maju. Um beijo, então. Muito sucesso, viu? Tchau, Nath, para todas nós. Um beijo. Beijo, tchau, tchau.